eu tive um problema muito grande com relação à minha família. Todos bebem. Todos bebem. Então, eu herdei isso da minha família, do bebê. Mas pra mim, a bebida Você não... acha que você herdou Não, mas ou assim, que não, você eu tenho. naturalizou enquanto Naturalizei. criança? Naturalizei isso. É a palavra certa. Naturalizei isso. Porque o que acontece? Minha família toda bebe. Meu avô bebia muito. Ele deixou de, com o tempo ele deixou de beber. Minha avó até hoje bebe. Meus Mas é tios... nível alcoolismo? Não, ela bebe todo dia. Assim, ela bebe sempre tá. Não é Ela bebe. alcoolismo, não. Não, não, não é Mas todo, a não, Rainha Melhor mas, beber Elizabeth todo dia também do que bebe toda todos os hora, então, né? dias. sim, mas assim, ela bebe sempre. Até hoje minha avó bebe. E às vezes fica bêbada mesmo. Tem um tios alcoólatras, entendeu? Que ali, se ele não beber, ele já começa a tremer. Tipo, e é jovem, e até hoje bebe, Como assim. foi a sua infância lidando com isso? Então, pra Como mim, você se sente em relação a isso? velho, foi muito tenso, porque meu pai bebia bastante. Quando chegava em casa, ao invés dele dormir, ele brigava com minha mãe. Brigava com minha mãe. Aí, quando chegava, as pessoas iam levar ele em casa, ele saía puxando tudo, saía quebrando tudo. A gente tinha que tirar as coisas que estavam na cozinha de casa, tirar da cozinha, botar para um outro lado, porque ele, quando ele chegava, ele puxava, tipo, no armário da cozinha, ele puxava, saia quebrando os copos todos. E era aquele auê todo em casa. A gente ficava naquela preocupação, assim, não, pai não tá chegando agora. Imagine só, eu, 9 anos, Você acredita que isso pode ter influenciado na ansiedade que você desenvolveu? talvez, não sei, não sei. Aquela expectativa, eita, meu pai tá Sim, sim, chegando, sim. vai acontecer Talvez. alguma coisa. Pode Eu, ser eu, nu- eu Aquele... nunca, eu Pode nunca ser um pensei, gatilho. Pensou nunca pensei nisso? nisso, mas talvez sim. Então eu ficava assim, todo mundo em casa ficava preocupado. E ele chegava, não era só o derrubar as coisas. E minha mãe, na hora que ia questionar, porque não sei o quê, porque mulher, né? Mulher ali preocupada e assim, chateada pelo marido ter saído de casa e voltado embriagado. Entendeu? Então, o questionar dela fazia com que ele ficasse com raiva. Ele chegava e ia pra cima dela e tinha que apertar, não sei o que e tal. Uma violência doméstica. Violência doméstica. Mas, assim, eu acredito que os dois estavam errados. Minha mãe por estar questionando uma pessoa que não estava em sã consciência. Eu estava Mas, assim, alcoolizado. deixando um pouco o julgamento de quem estava certo, de quem estava Uhum. errado, o que você diria para um adulto que já é pai, mãe, em relação à bebida alcoólica? Você diria alguma coisa para ele? Em relação a ele ter filho, a essa situação que ele coloca dentro de casa, o que você diria, enquanto filho que passou por isso? Eu acredito que essas pessoas que têm filhos, ou mesmo não tendo filhos, tenha somente só a sua esposa, que tomasse mais, fosse mais prudente com relação à bebida, não se embriagasse, porque assim, quando uma pessoa vai sozinha para um bar, quando você volta para casa, a outra pessoa que ficou em casa, você não sabe como é que ela vai receber aquela situação, você não sabe o que está passando, qual o problema. E eu acredito que elas deveriam pensar mais antes de sair de casa e antes de beber além da conta. Por mais que a gente tenha problemas, todos passam por problemas, mas a gente não pode pegar e descontar. Usar a bebida como refúgio. Porque a gente sabe que a gente volta fora de si. A gente não responde por nós quando a gente está alcoolizado. Talvez sejam realmente desejos que sejam obscuros, algo que seja obscuro e acaba ali tendo como se fosse um gatilho ali. A bebida torna-se induz você a fazer algo errado. Então acredito que quando você bebe, você está exposto a tantas coisas, você expõe tantas outras pessoas. Então, Sim. eu acredito que a bebida, Assim como qualquer sim, como qualquer outro. outro Porque a aditivo, bebida só é uma droga sim, legalizada, né? legalizada. Assim Pra como ser todas as cigarro outras. também, né? É com prudência, na verdade. A gente precisa Assim. beber ou usar algo com prudência. E você, Danilo, passou por situações semelhantes? Sim,
Como era na sua casa? Eu vi muito pouco, eu só ouvi relatos de minha mãe, né, sobre o meu pai, que ele bebia muito. E quando chegava, chegava basicamente da forma que o Fábio falou sobre o pai dele, né? Chegava todo alterado, né? Já chegou a momentos de pegar facão, cortar a parede e tal e tudo mais. Mas isso aí eu era criança. Agora eu vou falar mais na parte que eu observei enquanto adolescente, que talvez um dos motivos também da separação dos dois tenha sido isso. E um dos motivos primordial, que foi o que eu vi, foi num período que ele sempre trabalhava fora. E saía, trabalhava 15 dias e vinha para casa. Então a presença dele foi um pouco. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eles se separaram, Não, nesse período. eu estava com 15 anos, foi entre 13 e 15 anos que eu comecei a observar mais as coisas. Né? Que eu já estava começando a entender mais ou menos como era que funcionava um casamento deles dois, o casamento deles dois. E daí ele chegou numa sexta, no sábado saiu, demorou chegar. Minha mãe trabalhava em casa de família. E aí ele chegou bêbado. Não fez compra. Bêbado mesmo. Mas não chegou alterado, só chegou, deitou e dormiu. E aí minha irmã, que morava no povoado com os meus avós, adoeceu. E aí o pessoal pegaram um carro, vieram até em casa procurando por alguém, né? O responsável seria o meu pai e minha mãe. Minha mãe não estava, quem estaria ele. Aí só que ele estava bêbado, aí eu falei, não pode ir não, ele está meio chapado. Aí beleza, foram pro hospital, eu entrei em contato com minha mãe. Aí minha mãe teve que largar o trabalho, não fez compra nesse dia para ir dar suporte à minha irmã, porque as outras pessoas não iam ficar. E aí depois, quando minha mãe retornou para casa, aí já começaram a discussão e tudo mais. E aí foi o momento que eles se separaram. Eu tinha 14. Seu pai poderia ter ido fazer o papel de pai. De pai. Aí essa é a visão que eu tenho e também é um dos motivos porque eu deixei de beber. Você teve um período de bebida muito grande. Isso atrapalhou algumas coisas na sua vida? Como foi esse período seu com o álcool? Atrapalhou bastante. Eu, na época, eu achava que aquilo ali era meu momento, eu estava sendo feliz e, tipo, estava vivendo. Velho, a minha fase eu vou viver o máximo que eu puder, vou beber o máximo que puder. Só que, tipo assim, eu poderia estar fazendo outras coisas como eu faço hoje, que me traz felicidade também. Só que a maturidade do adolescente, na época, não deixava. E você também acredita que teve uma naturalização ali para você? Porque seu pai bebia, e aí você tinha aquele contato, você acredita que você naturalizou e bebia porque, ok. Eu até brincava em relação a isso. Meu pai bebe, minha mãe bebe, e minha família toda bebe, não querem que eu beba? Eu até brincava. Teve sim. Por trás disso tudo, se for analisar, pode ser que isso tenha sido como se fosse um espelho. Eu me imaginava, né, como ele beber. E às vezes eu também era um pouco agressivo quando bebia. Então, não faz bem para mim. Então, hoje para mim não faz diferença nenhuma a bebida. Hoje o pessoal em casa bebe normalmente. Você toma leite com café? Um café com leitezinho é bom. Eu gosto de tomar também, às vezes, uma cerveja, um vinho, um champanhe assim, mas é pouco. Não é como antes. Às vezes uma taça para mim tá bom, ou até menos que isso. É só mesmo para degustar mesmo, só como para tipo tá num ambiente, virada de ano mesmo, para esse ano. O pessoal tava bebendo, vamos abrir a champanhe e tal. Vamos lá, vamos tomar um champanhe, pronto, acabou. Aí, você sabe até onde você vai. Isso.